Bem-vindo. Esta é a última parte da nossa resolução da prova de matemática do concurso para soldado segunda classe da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Nessa parte, vamos resolver as questões de 31 a 35, concluindo com as três partes a resolução da prova. Vamos para a questão 31. Na questão 31, temos, em um encontro de 57 policiais militares, há apenas sargentos, cabos e soldados. Para cada cabo, há 5 soldados, e para cada sargento, há 3 cabos. O número de soldados nesse encontro é igual a... Nesta questão, nós temos os seguintes dados. Nós temos sargentos, cabos e soldados no encontro, somando o total de 57 policiais militares. Mas ele nos fornece algumas informações. Ele diz que para cada cabo existem 5 soldados. Isso significa que o número de soldados é 5 vezes o número de cabos. E ele também diz que para cada sargento tem 3 cabos. Então quer dizer que o número de cabos é 3 vezes o número de sargentos. Dessa primeira informação, nós temos que podemos concluir que o número de cabos é o número de soldados dividido por 5. E da segunda relação, o número de sargentos é igual ao número de cabos dividido por 3. E sabendo que o número de cabos é o número de soldados dividido por 5, nós temos também que o número de sargentos é o número de soldados dividido por 5, dividido por 3, que vai dar o número de soldados dividido por 15. Se você não se lembra, nós invertemos a fração do numerador, do denominador, que é 3, ele vira 1/3, e multiplicamos. Por isso que dá 5 sobre 15. Bem, com essas informações, nós podemos utilizar essa relação inicial, que é a soma das 57, e substituir o número de sargentos por soldados dividido por 15. O número de cabos por soldados dividido por 5. Mais o número de soldados. E isso vai dar 57. Calculando o MMC, vamos ter 15, dividido por 15 vezes os soldados mantém. 15 dividido por 5 vai dar 3 vezes aqui o número de soldados. 15 dividido por 1 dá 15, então dá mais 15 vezes o número de soldados, que é igual a 57. Fazendo a soma aqui, nós vamos ter 19 soldados, que é a nossa incógnita, que é igual a 15 vezes 57. Então, o número de soldados vai ser igual a 15 vezes 57 dividido por 19. Você pode fazer essa conta aqui, mas se você tiver lembrado, já apareceu na resolução dessa prova que o 57 é 3 vezes o 19. 57, ele parece até um número primo, mas não é, múltiplo de 19. Se você lembrar disso, vai facilitar essa multiplicação, que vai simplificar e vai ficar 3 vezes 15, que é igual a 45.
Lembrando das dicas que a gente sempre dá no canal, você pode memorizar os números primos de 1 a 100, que ajuda na resolução de algumas questões. Bem, a questão encerra aqui. É a letra C. Só por curiosidade, conhecendo as propriedades anteriores, nós poderíamos saber o número de cabos, que é o número de soldados dividido por 5, a gente já viu aqui. Então seria 45 dividido por 5, que é 9. E o número de sargentos seria o 45 dividido por 15, que é 3. Então nós teríamos 3 sargentos, 9 cabos e 45 soldados. Mas lembrando que a questão só faz menção ao número de soldados. E a segunda parte seria somente para aprendizado. Próxima questão, número 32. 3 profissionais executam determinado trabalho em 12 horas. 2 profissionais com a mesma eficiência executarão o mesmo trabalho em... Então, a questão 32, ele nos informa que 3 funcionários executam o trabalho em 12 horas, 2 com a mesma eficiência executarão em X horas. Um cuidado aqui. Normalmente, nós colocaríamos as frações, faríamos a multiplicação em X. Nesse caso aqui, isso está incorreto. Por quê? Essa multiplicação em X, ela é válida nessa regra de 3 se as grandezas fossem diretamente proporcionais. O que significa isso? Quando uma aumenta, a outra também aumenta. Nesse caso aqui, quando a gente diminui o número de funcionários, quando passa de 3 para 2, o tempo ele vai ser maior. Se eu só fizer a multiplicação em X, eu vou achar um tempo menor que 12 horas. Ficaria incoerente, porque se 3 resolvem o trabalho em 12 horas, 2 tem que resolver em mais horas, não em menos horas. Então, como se faz? Você coloca a primeira fração, como eles são inversamente proporcionais, e inverte a segunda, coloca x sobre 12. Aí sim faz a multiplicação aqui, cruzada. Então, nós vamos ter 3 vezes 12 é igual a 2x para colocar aí incógnita do lado esquerdo, nós vamos ter que 2x é igual a 3 vezes 12. 2x é igual a 36. X é igual a 36 sobre 2, que dá 18 horas. Então, 2 funcionários levam mais tempo, levam 18 horas. É a alternativa E. Questão número 33. Uma caixa tem dimensões de 8 centímetros vezes 8 centímetros vezes 15 centímetros. Capacidade dessa caixa em litros é... Então, questão 33. Nós temos uma caixa de 8 vezes 8 vezes 15 centímetros. Então, ela é uma caixa, fizemos aqui a multiplicação de 960 centímetros cúbicos. Existe uma relação de que 1 litro é igual a 1 decímetro cúbico. Se você não lembra dessa relação, que é menos comum, você deve se lembrar que 1000 litros é igual a 1
metro cúbico. Então, se eu dividir esse lado por 1.000 e aqui por 1.000, eu vou ter que 1 litro é igual a 1 sobre 1.000 metros cúbicos. E 1 sobre 1.000 metros cúbicos é o decímetro cúbico. Em vermelho, para destacar, nós vamos ter um vídeo no canal com mais detalhes. Mas agora, de forma rápida, nós temos aqui metro, decímetro, centímetro e milímetro. E por outro lado, decâmetro, hectômetro e quilômetro. Se você quer transformar de metro para as unidades que são menores, para esse lado aqui, tá? Nós contamos os tracinhos que tem e fazemos a multiplicação por 10 e por 100. Cada tracinho, se for 2 tracinhos, por 100. Então, 1, 2, 3. Se for para cá, eu vou dividir. Então, 1 metro, eu vou dividir 1 por 10, por 10, por 10. Então, divido por 10, divido por 10 de novo, dá 100, divido por 10 de novo, dá 1.000. Então, se eu tiver 1 metro, para esse sentido, eu divido por 1.000. Então, se eu tiver 1 quilômetro, e eu quero saber quantos metros, eu vou para o sentido da direita, multiplico por 1.000, porque são 3 tracinhos. Cada tracinho vale 10. Se for metro quadrado, centímetro quadrado, decímetro quadrado, milímetro quadrado, decâmetro quadrado, hectômetro quadrado, quilômetro quadrado, cada tracinho vale 100. Se for cubo, e é o nosso caso aqui, cada tracinho vale 1.000. O sentido permanece a mesma coisa. Então, se eu tenho 960 centímetros cúbicos, e eu quero saber em decímetro para ver quantos litros são, então eu estou vendo no sentido à esquerda, vou dividir por 1.000. Então, aquele 960 centímetros cúbicos vai ser 0,96 decímetros cúbicos. E aqui é a mesma coisa que trocar por litro. Esse aqui. Eu vou ter 0,96 litros, que é a alternativa D. Questão número 34. Em uma urna, 4 bolas numeradas, cada uma com um número inteiro positivo. Sabe-se que a soma dos 4 números é par e que o produto dos números também é par. Neste caso, é correto concluir que para essa questão 34, nós temos que saber algumas relações. Para a soma, se eu tenho um número par mais um número par, vai dar sempre par. Eu tenho um número par. Vou colocar aqui até se tem um número ímpar. Vou colocar ímpar primeiro. Ímpar mais ímpar vai dar par. Se eu tiver um número par mais um número ímpar, vai dar ímpar. No caso do produto, se eu tiver par vezes par, sempre vai dar par. Se eu tiver ímpar vezes ímpar, vai dar ímpar.
E se eu tiver par vezes ímpar, vai dar par. Então o problema está me dizendo que são 4 bolas numeradas e que ele sabe que a soma deu par e o produto deu par. Então, você tem aqui as 4 bolas numeradas. Você sabe que a soma, né? Eu vou colocar aqui, ó, B1 mais B2 mais B3 mais B4 dá um número par. E B1 vezes B2 vezes B3 vezes B4 também dá um número par. No caso do produto, que está aqui está a soma, basta que um número seja par para que esse produto seja par. Porque par vezes ímpar dá par. Então, se eu tiver 3 bolas ímpares, o resultado delas vai ser ímpar. Por quê? Ímpar vezes ímpar dá ímpar. Então, se eu tivesse todas as bolas ímpares, aí daria ímpar. Mas se está dando par, é porque pelo menos uma é par, no caso do produto. No caso da soma, para dar um número par, que é o que ele está falando, eu posso ter, por exemplo, um número par e 3 ímpares. O que ia acontecer? Ímpar com ímpar dá par, mas par com ímpar dá ímpar. Então, eu vou ter que ter pelo menos 2 bolas pares para poder formar esse conjunto aqui, par com par, ímpar com ímpar. Se eu não tiver pelo menos 2, vai sobrar um ímpar, e quando der um número par com ímpar, vai ficar ímpar. Mas ele falou que a soma é par. Então, eu tenho que ter pelo menos 2 bolas aqui com números pares e aqui ao menos um. Vamos ver as alternativas da questão. Então, ele diz, nenhuma bola tem número par. Não, essa é falsa. Exatamente uma bola tem número par. Não dá para a gente concluir. A gente sabe que, no mínimo, eu poderia ter todas as bolas pares, no caso. Então, no mínimo, tem uma no produto e 2 na soma. Exatamente uma bola tem número ímpar. Também não dá para saber, pelo mesmo motivo da letra B. No mínimo, 2 bolas têm números pares. Essa deve ser correta. E, no mínimo, 2 bolas têm números ímpares. Não dá para a gente afirmar essa de baixo. Dá para a gente afirmar que, como é par, no mínimo, 2 bolas têm números pares. Ok? A alternativa correta é a letra D. Vamos para a questão número 35, a última questão de matemática deste concurso. Um número n é tal que, se dividido por 6, deixa resto 2. E se dividido por 8, também deixa resto 2. A soma dos algarismos do menor número n que satisfaz essa condição é... Então, na questão 35, nós temos um número n, que, se eu dividir por 6, deixa resto 2. E se eu dividir por 8, também deixa resto 2. Bem, qual é o menor número que é múltiplo dos dois? É o MMC, mínimo múltiplo comum, entre 8 e 6. Se eu pegar esse menor número e somar com 2, porque como ele é múltiplo dos dois, a divisão desse número, desse MMC por 6 por 8 vai dar 0. Ele é múltiplo. Mas se eu somar com o número 2, ele vai dar resto 2 quando dividir por 6 e resto 2 quando dividir por 8. Então, eu vou encontrar o MMC entre 8 e 6. Vamos fazer a faturação. Do 8 é 2 ao cubo. E do 6
é 2 vezes 3. O MMC são os fatores comuns e não comuns, e os comuns aquele de maior expoente. Então, o MMC vai ser 2 ao cubo vezes 3. 2 ao cubo é 8, vezes 3 dá 24. Então, eu vou fazer o MMC, que é 24, mais 2, que vai dar 26. E a soma desses algarismos dá 8, que é a letra A. Bem, assim nós concluímos a resolução da prova de matemática do concurso para soldado segunda classe da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, curte o nosso canal, se inscreve para continuar recebendo novos vídeos. Até as próximas aulas.